Amados, é dizer-vos que o sucesso nasce no coração. O sucesso nasce no coração. Você quer ter sucesso? Você precisa ter primeiro essa ideia no coração e acreditar nela. Amém? Por isso a palavra diz para nós guardarmos, acima de tudo, o que devemos guardar é guardar o nosso coração, porque deles procedem a saída da vida. Assim como o sucesso nasce no coração, assim também o insucesso nasce no coração. Então temos de saber o que é que nós guardamos no coração, amém? Eu vou ler Salmos 131, versículo 1. Paizinho, pedimos, Senhor, entendimento e revelação da Tua palavra, das pepitas escondidas da Tua palavra, que nos possas revelar e nós possamos entendê-las e aplicá-las em nossas vidas, Pai, para que Tu possas ser mais glorificado em nós e nós mais maduros em Ti. Em nome de Jesus. Salmos 131, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, é Davi quem está a escrever. E Davi diz assim, Senhor, o meu coração não é arrogante, os meus olhos não veem com soberba, não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Ou seja, eu não sou arrogante no meu coração, os meus olhos não me veem a mim mesmo como o maior, o melhor de todos, não é? E no meu ser não há pretensão de explicar todos. Eu não sei tudo, Senhor, não sei. Eu preciso estar debaixo das Tuas mãos, Senhor, da Tua personalidade, da Tua pessoa, para aprender de Ti. Então, este salmo apresenta 4 princípios de sucesso e de liderança. Amém? É um salmo curto, um salmo simples, mas cheio de sabedoria, de conselho, bom conselho para nossas vidas. Nesse salmo 131, fala-nos aqui da liberdade da arrogância, ou seja, devemos viver livres da arrogância, já vamos falar sobre a arrogância. Devemos ser promovidos por delegação dele. A promoção vem, não é do leste nem do oeste, mas do Senhor. Amém? É Ele que nos promove. E devemos aprender, ou aceitar a aprendizagem dos heróis em nossas vidas. Há pessoas que são heróis em nossas vidas, que nós podemos seguir o exemplo, sabendo que aqueles exemplos são exemplos bons. Amém? Seguir esses exemplos. Como Paulo diz, sede imitadores, meus imitadores como eu sou de Deus. Não é? E o quarto princípio é que nós devemos dar bons exemplos para outros poderem seguir esses exemplos. Então, para dizer também que Deus não julga as nossas ações, aquilo que nós fazemos, Deus julga os nossos corações. Porque é de lá que saem as saídas da vida ou os erros da vida. É do coração. Então Deus não vai julgar aquele mal que nós fizemos, Deus vai julgar o nosso coração que não guardou, que não filtrou. Amém? Esse mal ou esse bem. A aprovação vem de Deus. Deus não nos tenta, Deus prova-nos. Para dar-nos ainda mais sucesso, para dar-nos mais bênção, etc. E essa aprovação é diferente da tentação, que vem do ímpeto, da carnalidade, e, enfim, tudo isso debaixo das garras de Satanás, não é? Tentação. Diz assim Tiago 1, versículo 12 a 16. Tiago 1, 12 a 16 diz, feliz a pessoa que persevera na aprovação. A aprovação vem de Deus, amém? Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prémio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. É um passo para o sucesso. Sermos provados por aí e passarmos essas provações. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta, a tentação não vem de Deus. Estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Ele não tenta com mal a ninguém. É castigo de Deus, estás a ver? Castigo de Deus, Deus pôs doença em cima de ti. Não. Não. E a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pela inclinação do pecado, não é? Da carne,
pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado a fazer coisas que não deve fazer, que sabe muitas vezes que não deve fazer e que faz porque não filtra. Não filtra. É como quem bebe água, suja e tudo, nem põe no filtro para limpar as impurezas e beber água pura. Não, vai tudo. Não filtra. E então ele peca. Aleluia. Em seguida, esse desejo mau na carne, né? Esse mau desejo, tendo concebido, ele é concebido no coração, ou não é? Faz nascer o pecado. Se ele é concebido, se nós não filtramos isso, não tomamos autoridade sobre isso, em nome de Jesus, ele é concebido no nosso coração e depois nós vamos agir de acordo. Então aí o pecado nasce para a luz, né, desse mundo. Faz nascer o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. O salário do pecado é morte, não é? Então, mas a verdade é que, se o pecado gera morte, Deus gerou-nos para nós sermos bênção, hein? E para a vida. Então, meus amados, diz o versículo 16, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Vamos ficar firmes com Deus. Porque não vale a pena esse mundo, por mais lindas coisas, belas coisas, coisas boas que tenha, trocarmos uns aninhos dessa vida pela uma eternidade, coisas maravilhosas que Deus tem por nós no céu. Vamos ficar firmes no Senhor. Vale a pena passar provações, vencer tentações, ficar firme no Senhor, fiéis a Deus. Agora, deixe-me dizer também que Salmo 131 é um dos 15 salmos conhecidos como os Salmos dos Degraus. Salmos dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos são conhecidos como o Salmo dos Degraus. E, como nós já vimos, Salmo 131 mostra-nos princípios para sucesso e promoção, que o rei Davi aprendeu de Deus e experimentou em sua vida e provou serem verdade. E passa para nós. O Espírito Santo fez com que ele escrevesse para nós. Então, esses degraus, salmos de degraus, mostram-nos princípios para nós termos sucesso na vida. Amém? Do Salmo 120 ao Salmo 134. O Salmo 119 são 176 escrituras ou versículos que aquilo é partir pedra, por assim dizer, para nos preparar a entrarmos no Salmo 120, nós começamos a subir os degraus do sucesso na vida. Amém? Subir mais e mais no sucesso da vida. Quando um jovem judeu chega à idade da maioridade e são declarados como maiores lá nas sinagogas deles, eu já presenciei uma, chamam essa festa do Bar Mitzvah, onde ele é declarado responsável pelos seus atos, pessoa adulta, amém? Uma das coisas que eles exigem daquele jovem é que ele cite o Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 176, todo o Salmo assim, a cantar. É lindo, porque não é fácil, são 176 versículos. Por quê? Porque ele sabe, aqueles são os deveres que ele deve manter na sua vida, não é? Mas só que depois nós temos o Salmo 120 ao 134, que são os degraus. Conforme nós vamos aplicando esses degraus, nós vamos subindo de sucesso em sucesso, de vitória em vitória em Deus. Amém? Ok. Então, Salmo 131 mostra sucesso e promoção. Que o rei Davi recebeu de Deus esse conselho, aplicou esse princípio em sua vida e prova-nos que foi assim que ele conseguiu o sucesso, não é? Seja quem for, rei, rainha, empresário, pastor, chefe de família, enfim, esses princípios da palavra são eternos, amém? Isso. E funcionam sempre, são infalíveis, desde que eles são aplicados da maneira correta. Não falha. Estes salmos são conhecidos, como eu disse, salmos dos degraus, ou salmos ascendentes, porque nós vamos ascender, vamos subindo sempre.
De vitória em vitória, de sucesso em sucesso. Melhor para melhor ainda. E por aí vai, não é? Salmos ascendentes, ou ainda a subida da escada da vida. É uma subida, se você sobe na escada da vida, você sobe para o sucesso. Descer a escada da vida, você desce para a derrota. Não é? Suba, por favor, essa escada em nome de Jesus. Então nós subimos para uma vida de sucesso quando nós seguimos os conselhos desses salmos, de degrau a degrau, subimos com o Senhor. Toma-nos pela mão e nós, Senhor, com a Tua palavra eu aplico no meu coração. E nós subimos com Ele de degrau a degrau, vamos subindo. Não vamos saltar 3 degraus de cada vez, nada disso. De degrau a degrau, o Senhor vai nos guiando, vamos subindo, vamos experimentando cada vez mais vitória, cada vez mais firmeza. Estamos cada vez mais seguros de nós nele, amém? Nessa vida, sentimos cada vez mais guardados por Ele, mais seguros em nós e nas nossas decisões, etc, etc. Porque nós vamos sendo cada vez mais refinados na palavra de Deus. Aleluia. Então, Davi é um exemplo de um homem que fez muitas coisas erradas, certo? Davi fez muita coisa errada. Ele pecou contra o Senhor, etc, etc. Mas Deus não julgou Davi pelos seus atos, Deus julgou Davi pelo seu coração. E Deus julga-nos a nós não pelos nossos atos, aquilo que nós fazemos, mas sim por o que está aqui dentro, amém? Do nosso coração. E da vida do rei Davi nós temos claramente um exemplo no qual, se Deus tiver que escolher, se Deus tiver que tomar uma escolha, então Deus prefere que as nossas ações sejam erradas, mas o nosso coração seja reto, do que ter o coração errado e as ações certas, porque isso é religião, não é? Coração errado e boas obras. E então, um incrédulo, uma pessoa incrédula que não acredita em Deus, há muita gente boa por aí, não há? Nem todos os incrédulos são maus. Há aí gente de bom coração, que ajuda as pessoas, ajuda os necessitados, não sei o quê, e tal, e fazem o bem, não há? Mas Deus não vai julgá-los pelas suas boas ações. Deus vai julgá-los pelos seus corações. E se eles não tiverem lá Jesus, se eles não nascerem de novo, o que espera é o fogo do inferno. Por mais ótimos que tenham sido aqui nessa vida, precisam de Jesus. Não foi por acaso e também não foi facilmente que Jesus morreu na cruz. Amém? Aleluia. Então, temos que mudar o nosso coração, recebendo nova natureza, etc. E no Velho Testamento nós vemos que Deus repreendeu Israel. Lá no Velho Testamento, várias vezes ele repreendeu Israel. E ele dizia assim, por causa da quê? Da dureza dos vossos corações. Eles faziam coisas boas, eles traziam dos seus rebanhos, traziam lá o cordeiro para o altar de sacrifício, eles diziam as coisas lindas dos seus lábios para fora, eles faziam tudo, mas o coração era duro. Eles nunca quiseram submeter-se a Deus. E Deus muitas vezes teve que chamá-los à razão. Amém? Eles diziam amar o Senhor, etc, etc. Diziam ser obedientes a Deus. E Deus é nosso Deus. Conversa. Só cá de fora. Porque o coração estava noutra completamente diferente. Vamos ver aqui. Isaías 29. Isaías 29, versículos 13 a 16. Eis que assim declara o Eterno. Visto que esse povo se chega junto a mim, apenas com palavras, sem atitude, palavras vazias, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, conversa fiada, conversa, treta, não é? Enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, religião. O que me resta é continuar a apavorar esse povo com obras maravilhosas, feitos assombrosos. A ver se, de alguma maneira, eles abrem os olhos, não é? A fim de que o conhecimento dos seus sábios pareça, Deus confunde os sábios, não é? O conhecimento dos seus sábios pareça, a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder os seus planos de Yahweh, do Eterno,
que agem nas trevas e pensam, imaginam para eles, quem há de ver-nos aqui? Ninguém vai nos ver. Estamos à vontade. Quem vai nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos a fazer? Quem? Ninguém está a ver. Não, o Yahweh está a ver. Versículo 16. Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila. O oleiro usa argila para fazer vasos, ou não? Até estamos a tratar o oleiro como se fosse um vaso. Olha aí. Porventura, o objeto formado pode alegar àquele que o formou, ele não me fez? Como as pessoas podem dizer que não há Deus? Que não acreditam em Deus? O problema é deles. Mas isso não impede que Deus exista. Não é? São chicos espertos. Desculpe lá falar assim. Se eu falar de Deus aqui nesse mundo agora, lá fora as pessoas, vamos dizer que eu sou fanático, tudo bem. Mas fanáticos são eles. Nas suas próprias ideias e pensamentos. Eles dizem assim, e o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada entende do ofício. Ou seja, o vaso apareceu, pronto. Feito de barro, de argila, apareceu, sem ninguém moldá-lo. Apareceu assim. É assim que as pessoas hoje pensam, a maior parte das pessoas. Não, Deus não nos criou nada. Vem da onde então? Não é? Voltando para a vida de Davi. Davi ainda hoje é um mistério para a maioria dos crentes, por causa dos seus muitos pecados, que ele pecou mesmo, feio. E apesar disso, ele tinha um lugar muito especial no coração de Deus, apesar dos seus pecados. Tinha um lugar especial no coração de Deus. Olha aí. Sabemos o episódio com Betseba. Aquela linda mulher que ele um dia da sua varanda viu, gostou muito dela, ele é rei, foi logo indagar, buscar informação sobre ela, como é que se chama, quem é que é, tal, é casada, seu marido é fulano, está nas tuas fileiras do exército e tal. O que é que Davi mandou fazer? Manda-o para a frente da batalha, para que ele morra, ela fique viúva e eu possa casar com ela. É pecado horrível, não é? Assassínio e tudo mais. E apesar disso, Deus nunca deixou de dizer de Davi que ele era um homem segundo o seu coração. Uau! Deus julga o nosso coração, irmãos. E aquele coração estava feio, Davi. Saíram planos maquiavélicos, não é? Mas mesmo assim, Deus sonda o coração. E Davi tinha uma coisa boa. Davi era rápido em reconhecer o erro, em dar a mão à palmatória e em pedir perdão a Deus, em se arrepender. Muito rápido, não é amanhã, é já, agora. Assim que os filtros, no seu coração, fez mal, agiste mal, ele estava de joelhos, buscar o Senhor e ficava na sua presença. Amém? Pedindo perdão e louvando o Senhor. Em 1 Samuel 13, versículos 13 a 14, a Bíblia diz assim. Aqui, o rei Saul desobedeceu as ordens do profeta, que Deus tinha dado ordens ao profeta Samuel para dar a Saul. E Saul desobedeceu. Então, 1 Samuel 13, versículos 13 a 14 diz, ao que replicou-lhe Samuel, o profeta, agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem de que Yahweh, teu Deus, te dera. Se tivesses obedecido, Yahweh teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Serias rei sobre todo Israel. Mas agora, o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem, segundo o seu coração. Quem era esse homem? Davi. Não é? E o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahweh te havia determinado. Irmãos, há pessoas que pensam que podem fazer o que querem com o Senhor e desobedecer às ordens do Senhor e está tudo bem. Chega o momento, Deus tira-nos. Deus tira-nos e põe-nos outro no nosso lugar. Deus é santo. Amém? Deus não é palhaço. Chega o momento e Deus diz, chega. E foi o que aconteceu com Saul. Tirou e Deus já tinha escolhido Davi.
Davi, como eu disse, era rápido no arrependimento dos seus pecados, dos seus erros, etc. E era rápido em buscar a face de Deus, buscar perdão do Senhor, refugiava-se em Deus. E passava noites em louvor e adoração a Ele, em oração a Ele. Davi buscava o Senhor, seu Deus. Por causa dos seus muitos pecados, Davi foi muitas vezes corrigido por Deus. Porém, por ele ter sido um guerreiro, soldado de guerra, um homem de guerra, as suas mãos estavam com muito sangue, ele não pôde construir o templo. Senão seria Davi a construir o templo em Jerusalém. Então Davi preparou tudo. Os planos, segundo a vontade do Espírito Santo, através dos profetas, ele preparou tudo. Mandou cortar as pedras, a madeira e tudo mais. Estava tudo lá. Mas quem ergueu o templo foi Salomão. Davi tinha sangue nas mãos. Mesmo assim, Davi era segundo o coração de Deus. Olha só, nosso Deus. E Davi foi aprendendo com Deus. Sempre que ele caía, Deus levantava. Deus não nos levanta, não nos dá ânimo quando a gente se arrepende. Sempre levantava Davi. Davi estava a subir esses degraus, de degrau em degrau, cada vez mais sucesso, cada vez melhor rei, cada vez mais sábio do Senhor. Ele ia subindo, assim nos lugares mais altos, nos níveis mais altos dessa vida. E Davi tornava-se cada vez melhor rei, melhor líder do seu povo do que antes, porque ele mantinha o seu coração em Deus, irmãos. Essa é a sabedoria que muitos não querem saber hoje. Acham que não é preciso. É preciso sim. Porque essa vida são uns aninhos, mas a eternidade é para sempre. E eu quero estar com o meu Deus na eternidade. Não é nada inteligente uma pessoa deixar Deus nessa vida agora para perder a vida eterna. Não é. É muito estúpido até, desculpa o termo. Não é nada inteligente da parte dos homens. Mas enfim, eles acham que sabem. Prontos. E Deus diz que o homem olha para a aparência exterior, mas Deus olha para o coração. Não vou à igreja. Não, isso é tudo fanatismo. Isso é... Nem sabe o que diz, nem diz o que sabe. Não é? Olha para o exterior, mas Deus olha para o coração, para o interior. Quando o rei Samuel foi escolher, foi para ungir o substituto de Saul no trono de Israel, foi à casa dos pais lá de Davi. Os irmãos sabem a história, não é? Apareceu um dos irmãos de Davi, era um homem alto, estatura alta. E Samuel estava a olhar pela aparência. Ele é alto, cuidado, não é? Tem os ombros largos, não sei o quê. Dava um bom rei. Olha só Samuel já, olhar para o exterior. E Deus já chamou a atenção ao profeta. E ele diz lá, em 1 Samuel 16, 7. Diz assim, 1 Samuel 7. Entretanto, Yahweh assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. É o coração, Deus olha para o coração. Por quê? Porque as coisas boas nascem no coração. O coração é uma fonte. Nós devemos guardar, acima de tudo, o nosso coração, porque deles procedem as saídas da vida. É uma fonte para a nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. É o coração, devemos guardar bem o nosso coração. Então, o pecado também começa no coração. Assim como o sucesso começa no coração, o pecado também começa no coração. Amém? E não nas nossas ações. Provérbios 4, 23 a 27 diz isso mesmo. Provérbios 4, 23 a 27 diz: acima de tudo o que se deve preservar ou guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Qual é a disposição do seu coração? Vai depender como você vai viver. Se você alimentar aquela disposição, não é? 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas. Não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. É uma mentirinha. Não, uma mentira é uma mentira. Não há meias verdades. Uma meia verdade é uma mentira inteira.
Olha sempre para a frente. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Tenha um alvo da vida. Sem visão, o homem perece. Você tem que ter uma visão na vida. O que é que você quer? Onde você quer chegar nessa vida? Que sucesso é que você quer na vida? Porque se você não tem sucesso, se você não tem uma visão, você não vai ter sucesso. Você vai viver hoje como viveu ontem, sem direção, sem rumo. Pronto, à espera que as coisas caiam do céu. As coisas não caem do céu. Não caem. Nós temos que ter uma visão. Então, caminhar com Deus de degrau em degrau, subir. Alcançar essas coisas. Alcançou uma, não para, porque Deus tem mais. Amém? A escada é longa. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos subindo, vamos subindo. Versículo 26. Reflete sobre as tuas escolhas. Eu repito. Reflete sobre as tuas escolhas. Pense bem naquilo que você escolhe. E sobre o caminho por onde andas. E todos os teus... Essa Bíblia, eu paguei aqui a palavra. E todos os teus planos serão bem-sucedidos. Olha aí. Versículo 27. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Vai em frente com Deus. Segue Deus. Não te desvies nem para um lado nem para o outro. Segue o Senhor. Porque Ele segura-nos pela mão para nós subirmos a escada do sucesso. Livre-se da arrogância. Repito aquele salmo que nós lemos, Salmos 131, versículo 1, onde Davi diz que, Senhor, o meu coração não é arrogante. Livre-se da arrogância. Eu sei tudo, a mim ninguém me ensina nada, eu sei que eu tenho razão sempre, nunca engano, nunca me erro. Saia dessa, seja humilde. Não é? Os meus olhos, diz Davi, não veem com soberba, ou seja, não existe em mim autopromoção. Eu sou o melhor, eu sou o maior, eu é que sei, eu não sei o quê. Não, seja humilde. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender, Senhor. Amém. Sou ensinável. Estou aberto a Ti, Senhor. Este é um princípio de sucesso que o rei Davi aplicou na sua vida. Amém? E para ir contra a arrogância, para combater a arrogância na sua vida. Eu sou o rei, eu não sei o quê. Não, ele era bem humilde, graças a Deus. Por quê? Porque a arrogância é a fonte do pecado original de Satanás contra Deus, do Lúcifer contra Deus. Quer ver aqui? A arrogância no coração de Lúcifer levou Lúcifer a pecar contra Deus. Não é? Isaías 14, versículos 12 a 14. Deus aqui a falar com Satanás, depois de ele ter caído, diz: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, olha aí, olha a arrogância dele: hei de subir até os céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, as estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no monte mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. O alto do norte, o Monte Santo. Eu venho de lá, sabiam disso? Eu venho de lá, do alto do monte, do norte. Meu nome é Norton, o homem que veio do norte. Amém? Aleluia. Então, versículo 14. Subirei mais alto, dizia ele, subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Eu vou fazer um golpe de Estado, eu vou ser Deus. Arrogância, não é? Também em Ezequiel 28, 16, Deus mais uma vez fala com Satanás aqui. Ele diz o seguinte: por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, olha aí, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Aleluia. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda. Ele era querubim da guarda lá no céu. Eu mesmo, diz Deus, eu te expulsei do meio da glória, das pedras fulgurantes, das pedras afogueadas, das pedras gloriosas lá com as luzes da glória de Deus, etc. Arrogância no coração. Arrogância também é fonte de todo o pecado pessoal.
do crente hoje em dia. O crente peca por arrogância no coração. Amém? Porque ele não tratou essa arrogância em seu coração. Então, essa arrogância vai levar esse crente a pecar. E se ele não, mesmo assim, não trata dessa arrogância, ele vai continuar a pecar, até que seja desviado da fé. Arrogância. Porque disseram, porque falaram, porque não sei o que pensam que é, estou muito ofendido, estou muito magoado. Arrogância. Arrogância. Não tem espírito ensinável. Não aceita os bons conselhos. Arrogância. Isso afasta as pessoas de Deus. Arrogância. Então, a Bíblia diz assim, em Provérbios 16, versículo 18. Tem outro versículo em Tiago, mas também, essa também dá. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. A arrogância faz-nos cair da graça de Deus. Não é? Eu acho que é Tiago 4, versículo 16, se eu não estou em erro, também diz isso mais ou menos. Já agora, Paulo, meu querido, Tiago 4, 16, acho que espero que não tenha dado um tiro assim no vazio, mas vamos ver. Eu falhei mesmo, não vale a pena, falhei mesmo, eu peço desculpas. Mas é por aí, Tiago. Arrogância é uma autoestima exagerada da pessoa. Uma pessoa tem uma autoestima exagerada. Pensa que é o maior, pensa que é o melhor, pensa que tem sempre razão, pensa que nunca se engana, pensa que sabe tudo, né? Quer dominar os outros, faz assim. É uma pessoa arrogante isso. Arrogância é má, Deus não gosta da arrogância. Então, é uma raiz-causa, entre aspas, raiz-causa do pecado que põe os arrogantes, as pessoas arrogantes, em competição com outras pessoas, não é? Com toda a gente, manipular as pessoas. Vocês fazem assim porque senão não sei o quê. Isso é arrogância. Isso é arrogância, domínio sobre as pessoas, não é? Então, eles entram em competição com as pessoas porque eles sabem melhor, aqueles não sabem nada, eles é que sabem. Arrogância. E depois, com toda a gente à sua volta, fazem isso com as pessoas, numa transigência de obrigar as pessoas, de obrigar todos a condescenderem, a concordarem com eles. Com a pessoa arrogante, não é? Porque ele, por si, da sua parte, considera todas as pessoas num nível inferior ao dele. Ele é o maior. Não é? E põe todos lá embaixo. Quer dominar a todos, não é? E quando vem alguém que é seguro de si, que é calmo, que tem um sorriso, que demonstra confiança em Deus, dependência de Deus, o arrogante fica invejoso. Amém? E se continuar muito tempo ao lado dessa pessoa, ele vai começar a minar por trás, falar mal, para ver se o abate, se o prejudica. Não é? Porque eles querem ser os melhores sempre. Então, querem ser os mais eficazes. A pessoa arrogante tem sempre de se mostrar, como eu disse, melhor e superior do que as outras pessoas. Por isso tenta sempre, até as próprias conversas tentam elas controlar. Não é assim, não, estás errado, não é nada disso, é assim. Arrogância. Não respeita o que os outros dizem, não respeita as ideias dos outros. Pode até estar errado, mas podemos respeitar ou não. Não é? Eles são demasiado orgulhosos, a pessoa arrogante é demasiado orgulhosa para admitir as suas próprias fraquezas. Ele não admite que tem fraquezas, mas também, do outro lado, não reconhece os pontos fortes de outras pessoas. Não diz assim, parabéns, sim, nunca tinha pensado assim, graças a Deus, olha bem que pensaste. Não, o arrogante não faz isso. Acha sempre melhor. A pessoa arrogante acha que pode mostrar a uma dona de casa como ser uma melhor dona de casa. Uma pessoa arrogante acha que pode mostrar a um homem de negócio, a um empresário, como ser o melhor empresário. Ele sabe tudo, ele. Não é? Uma pessoa arrogante acha que pode ensinar o operador de computadores a trabalhar melhor com os computadores, com os programas mais modernos, etc. Ele acha-se melhor. Não é? Uma pessoa arrogante
acha que pode ensinar um bom jogador de futebol a jogar futebol, a fintar e a marcar golos. Ele acha que ele é o maior. Não é que fizeste mal, não devias ter corrido por ali, tinhas corrido por ali. E nunca jogou futebol na vida, mas é o maior. Uma pessoa arrogante não tem problemas nenhum em apontar o dedo ao mecânico a dizer que o mecânico, tu estás a afinar esse motor de forma errada. Não é assim que se faz. Arrogância. Olha aí. Mas, infelizmente, o arrogante acha que pode ensinar outras pessoas. Mas ele próprio não quer aprender nada de ninguém. Porque ele não precisa, ele já sabe tudo. A arrogância é lá do inimigo. Cega as pessoas da verdade, não é? Porque essa pessoa acha que não precisa ser ensinada de nada porque já sabe tudo. Agora, vamos fazer uma diferença da pessoa arrogante e a pessoa que depende de Deus, que confia em Deus, que está segura em Deus. O inimigo da pessoa arrogante é a pessoa que confia em Deus, está segura de si porque sabe quem é Deus na sua vida. Amém? Essa pessoa é inimiga da pessoa arrogante. Para o arrogante, não é? O arrogante não compreende a pessoa segura de si mesma em Deus e que está disposta a deixar que toda a gente, amém, aprenda e reconheça os seus erros, as suas faltas. Eu tenho faltas, eu não vou tapar as minhas faltas. Eu tenho faltas, eu tenho erros. Eu não vou esconder de nada. Estou a ser arrogante? Não. Eu não sou perfeito, estou a aprender. Já parti para o caminho da perfeição, mas ainda não cheguei lá. Um dia vou lá chegar quando Jesus vier. Amém? Aleluia. Então, a pessoa arrogante quer sempre mudar as pessoas, manipular as pessoas. Não faz assim e tal, não é? Levar as pessoas a agirem como elas querem em todas as situações. Eles querem sempre ser os maiores. Tal como Lúcifer agiu para com Deus, os arrogantes também não respeitam as autoridades que Deus colocou na terra. Eles passam por cima de tudo e de todo, da Bíblia, de Deus, do próprio Deus, passam por cima de tudo, não é? Porque acham que são superiores. Eles passam por cima dos seus próprios chefes. Tem uma coisa contra o chefe, ou uma coisa que não concorda com o chefe, em vez de ter uma conversa com o chefe, não, vai logo ao presidente da empresa. Não é? Arrogância. E por aí vai, não é? Se for preciso, eles vão mentir sobre a autoridade. Eles vão prejudicar a autoridade, não é? Eles jogam com as situações nas suas vidas, que surgem em suas vidas, para o seu próprio proveito, nem que tenham que mentir. Agora, as pessoas que verdadeiramente estão firmes em Deus, estão seguras de si no Senhor, sabem que Deus abençoou-los no passado, pode abençoar agora e vai abençoá-los no futuro, ou não? Mantêm seus corações humildes perante Deus, porque dependem dele. E Deus gosta de um coração humilde, ou não? Deus gosta de um coração humilde. Possessões, propriedades, muita coisa. As pessoas arrogantes pensam que aquilo é felicidade duradoura. Pode ter 1001 coisas nessa vida. Se você tiver arrogância no seu coração, você não vai ser feliz, nunca. Por mais coisas que tenha, nunca vai estar satisfeito. Porque o seu coração está errado. E Deus pode consertar isso pela sua palavra. Não é? Aleluia. Olha só. Possessões e essas não trazem a felicidade de ninguém. De ninguém. Passa, logo amanhã ela acabou. Não é? Não trazem felicidade duradoura. Por isso Davi, quando moço, a cuidar das ovelhas do seu pai, estava feliz. Cuidando das ovelhas do seu pai. Um moço humilde, né? Ele estava feliz. Davi estava feliz quando estava a fugir do rei Saul, dos seus exércitos, e estava escondido na caverna de Adulão. Davi estava feliz. Ele estava certo de si porque sabia quem era Deus na sua vida. Davi viu a mão de Deus quando ele derrubou o gigante Golias. Ele viu. Ele estava feliz, ele estava seguro de si em Deus, Davi. E por causa dessa sua alegria, e essa alegria vinha do Senhor, Davi estava seguro no Senhor, essa alegria de Davi foi um mistério para muita gente no seu reinado. Pessoas que queriam
autopromover-se para posições mais altas, outros até queriam destroná-lo, não é? Tinham imensa inveja, mas não entendia como é que um homem tão simples, pastor de ovelhas, chegou a ser rei. Como é que é possível? Coração agradável a Deus. Amém? Subiu as escadas do sucesso. Seguiu os conselhos de Deus com humildade. Muitos pensavam que Davi é um simplório. Que pensa ele que é, esse Davi, não é? Ignorante dos verdadeiros caminhos da vida. Como é que ele chegou a ser? Teve sorte? Não é sorte. Ele caminhou. Ele subiu os degraus da sabedoria de Deus. Não é? Aleluia. Davi foi sempre extremamente perceptivo, sensível. Você e eu devemos estar sensíveis ao Espírito Santo. Sabe? Eu ensinei isso ao Davi, naquele tempo quando nós andávamos juntos lá por Brasil e Argentina e sei lá onde. Eu disse, Davi, primeira coisa, você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Não vá na conversa dos homens, espera até que Deus falar. Disse a mesma coisa com o Danielzito. Veio Daniel pregar em várias igrejas, eu dava conselhos. Davi, seja sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entristece rapidamente. Por isso Paulo nos adverte, não entristecei o Espírito Santo de Deus. Coisas que nós fazemos, atitudes erradas que nós temos. Sabe uma coisa? Nós podemos fazer coisas erradas nesse momento e eu saio daqui para a porta fora. E a unção vai-se. Uma vez lá num culto, em uma cidade do Brasil, Petrópolis, cidade de Petrópolis. Lá numa igreja, estava a pregar a palavra, no fim chamei as pessoas para virem a oração e aconteceram lá umas coisas. Eu só ouvi assim, estou lá fora, no meu ouvido. Estás lá fora, eu vou contigo. Pegando a minha Bíblia. Tchau. Saí. Fomos embora. O Davi e o outro irmão que andavam comigo, a minha procura. Onde está o pastor? Pastor, viram cá fora, viram lá nas escadas. Eu espero a Deus para entrar no carro para irmos embora. Eles dizem, pastor. Disse, não, eu estou aqui onde está o Espírito Santo. Eu não ofendo, não quero encher o Espírito Santo, eu vou-me embora. Não, mas a oferta, diz, dinheiro maldito eu não quero. Eles que fiquem com esse dinheiro, não quero. Vamos embora. É assim, irmão, nós temos que fluir com o Espírito Santo e guardar a sua honra. Amém? E não entristecê-lo. Só porque eu sou fulano de tal. Quer saber lá disso para alguma coisa eu? Nada. Então, muita gente quer se autopromover para altas posições, serem vistas pelas pessoas, não é? Até mesmo para chamadas e dons e posições que só são dadas por Deus. Querem entrar lá, querem ser os fulanos de tais. E depois a queda é grande, irmãos. A queda é enorme. Porque eu sou maior. Porque eu é que sei. Porque quantos ministérios nós temos visto, só nesses últimos dias, ministérios grandes a caírem. É verdade. Grandes homens de Deus, outrora, deixaram a arrogância subir-lhes a cabeça. Eles caem. Irmãos, Deus não tem problema nenhum. Ele tira daquele e dá ao outro. Não tem problema nenhum. Ele é o Senhor. Amém? Então, falar um pouco sobre inimigos de Deus. A razão por que as pessoas arrogantes nunca têm sucesso. Podem ter um pouco de sucesso, mas não é para sempre. Não permanece. O sucesso cai. Não é? E deve-se ao facto dessas pessoas estarem sempre a resistir e a lutar contra Deus e contra a vontade de Deus. Deus diz, vai para aqui, eles vão para ali. Deus diz, vai, e começa a pensar, mas Deus diz para ir para ali, mas se eu vou para ali, isto pode acontecer. Não, eu vou por aqui. Nunca têm sucesso na vida. Pessoas arrogantes consideram-se, repito, mais inteligentes, mais sábias, amém? Que as outras pessoas e frequentemente até mais sábias que o próprio Deus. Deus diz uma coisa e diz, não vou fazer isso, acho que é melhor fazer assim. Infelizmente. Agora, mas Deus ama aquela verdadeira, sincera humildade do coração. Como Deus ama isso? Isso para Deus é um tesouro.
E Deus odeia o orgulho e a presunção. Olha aqui, Provérbios 3:34. Provérbios 3:34. Ele ri com desprezo. Deus ri com desprezo dos arrogantes, zombadores. Entretanto, concede graça aos humildes. Uma pessoa, que eu tenho tudo, não me falta nada, eu só não sei o quê, eu sei sim, eu só... Deus diz, tontinho. Mas dá graça aos humildes. Amém? Dá graça aos humildes. E esses conselhos, desses salmos, dessa escada, fazem parte dos conselhos que Davi recebeu de Deus, aprendeu de Deus e passou para o seu filho Salomão, foi o rei de sucesso, ou não? Até, ele também meteu bichinhos na cabeça, etc. Mas até lá ele teve grande sucesso. Foi, até hoje, o maior milionário de todos os tempos. Não é? Ouro, prata, sei lá mais o quê, coisas tremendas. Ele seguiu os conselhos que o seu pai lhe deu, dessa escada. E por isso você e eu, como pais, temos que passar esses conselhos, esses princípios para os nossos filhos. Para que eles, por sua vez, possam ter sucesso e um dia, quando tiverem filhos, possam passar esses conselhos aos seus filhos. Não são os conselhos do mundo que parecem muito lindos que vão valer aos seus filhos. O que vai valer verdadeiramente, no meio de toda a confusão desse mundo, aos seus filhos, vai ser o conselho que você der da parte do Senhor. Isso vai valer para eles. E esses conselhos vão de geração em geração. Geração em geração. Então, a verdadeira humildade. Muita gente não compreende como foi que Davi, nos seus salmos, teve o desplante, desculpe o termo, mas teve o desplante em reconhecer que era humilde. Hoje em dia, as pessoas que reconhecem que são humildes recebem logo um título. Essa pessoa é uma pessoa arrogante, então está a dizer que é humilde. É preciso ter lata para dizer que sou humilde. Porque há aquela atitude, nos dias de hoje, no modo de pensar do homem moderno, que eu sou tão humilde, tão humilde, tão humilde, que é o meu orgulho de ser humilde. Não é? Então quem diz assim em verdade que eu sou humilde, pensa que é um orgulhoso, está-se a gabar da sua humildade. Não é nada disso. Davi escreveu da sua humildade para nos dizer que foi através da humildade que ele conseguiu receber os conselhos da parte de Deus na sua vida. Aleluia. Temos tornado essa questão assim numa questão contraditória da humildade, não é? Porque hoje em dia é-nos ensinado que a humildade é uma virtude que quem a possui não deve reconhecê-la na sua própria pessoa. Quem é que disse? Eu reconheço que sou nascido de novo. Eu reconheço que sou um filho de Deus. Estou a ser orgulhoso? Não. Amém? E isso é o resultado de não se compreender verdadeiramente o que é arrogância. É coisa do inimigo. Davi não era orgulhoso. Davi nunca foi arrogante, mas Davi estava sempre seguro em Deus, porque era um homem humilde. Ouvia Deus, escutava Deus. E com muita frequência, pessoas orgulhosas confundem erradamente arrogância com confiança. É uma linha muito tênue de diferença entre arrogância e confiança. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Está a ser arrogante? Não, não está a ser arrogante. Está a falar a palavra de Deus. Não é? Não se está a gabar. É a verdade que eu tenho em Cristo. Não é? Não estou a ser arrogante. A pessoa com confiança reconhece as suas próprias falhas, enfim, mas também reconhece as suas próprias virtudes, ou não? E não se cansa de dar crédito às pessoas que lhe ajudaram ela a crescer nas coisas de Deus. Não se cansa de dar crédito às coisas boas que Deus tem dado à sua vida e dá crédito ao Senhor, seu Deus. Essa é a diferença. A pessoa arrogante, o meu braço, não fosse eu trabalhar. Então, quem que abriu os olhos de manhã quando acordaste? Quem que abriu os olhos? Quem que te fez voltar à vida de manhã para te levantares? Quem foi? Foste tu? Tu estavas a dormir? É, não é? Olha só. Então, pessoas confiantes,
Pessoas seguras em si e no Senhor dão crédito aos seus pais. Dão crédito aos pais. Os pais dão crédito aos seus filhos. Pessoas confiantes em Deus dão crédito aos professores que ensinam seus filhos. Dão crédito, pai, obrigado, se eu penso professor. Hoje em dia, como são tratados os professores? Meu Deus! Não é? Ensina os professores a ensinar mal os seus filhos. Não é? O professor levanta um pouco mais a voz, aí já vem pai, mãe, avós, tudo para matar o professor. É assim hoje, infelizmente, não é? E uma pessoa confiante e segura a si mesmo dá crédito aos heróis da Bíblia, aos heróis da fé. Todos esses heróis da Bíblia, dá crédito, graças a Deus. Olha só esse homem, olha só essa mulher, o que eles passaram, mas sempre firmes no Senhor. Bom exemplo para mim. Dá um crédito, obrigado, Senhor, por esses exemplos que eu tenho para a minha vida. Dá um crédito aos heróis nacionais, que muito fizeram para que nos fosse bem hoje, para que a vida corresse melhor hoje. O que é que precisa nisso? Vamos ter a estátua dele, vamos ter... que é isso? Não é? E pessoas seguras no Senhor, tão confiantes, são seguras e acreditam que as virtudes que elas têm são também para passar por outras pessoas como exemplo, para que também elas possam ser abençoadas. Amém, queridos? Ok? E a razão por que os arrogantes só se vêm a ensinar outros e não aprendem, não aceitam o ensino de outros para eles, porque acham que não precisam que alguém os ensine. Eles acham que muito pouca gente, se porventura alguém, consegue, enfim, chegar ao nível delas. Isso é arrogância, pura arrogância. Davi tornou-se verdadeiro líder por ser humilde. Amém? Ok. Então, agora a pergunta. Você é demasiado séria consigo própria? Há pessoas que são demasiado sérias nas suas próprias vidas. Tem que ser assim. Ei, relaxe. Deus o ama, Deus tem coisas boas para si. Amém? Não fique sempre assim, viver debaixo de tensão, muito sério, qualquer coisa que você fica logo ofendido, coisa contrária que você fica logo... Não, calma, relaxa. Ele é o Senhor. E Ele ama-te, Ele tem coisas boas para ti. Relaxa. Aleluia. Não se tome a si mesmo com demasiada seriedade. Há coisas que nós devemos tomar a sério, como Deus, as coisas de Deus, a chamada de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus em nossas vidas, etc. Nós devemos tomar isso a sério, amém? Mas a nós próprios, vamos ser humildes e receber de Deus. Amém? Vamos receber de Deus. Porque senão, por muito que Deus nos tenha confiado uma tarefa, não significa que somos os únicos do mundo a quem Deus pode confiar essa tarefa. Não, Deus pode nos tirar e colocar outro no nosso lugar. Amém? Deus deu o exemplo aqui. Conhecem o Balaão e a sua jumentinha, não sabe? Balaão e a jumenta. A jumenta falou com ele, não falou? Ele achava-se o maior. Algumas Bíblias dizem que era profeta, não foi nenhum profeta, mas é um bruxo, um feiticeiro, pago para ir amaldiçoar a nação de Israel. Não é? Eu vou ler um pouco, só para os irmãos verem. Deus pode usar qualquer um, até mesmo uma jumentinha. Imagina, em vez de ser eu, Deus podia usar uma jumentinha aqui a pregar a palavra de Deus. E se calhar iam dar mais atenção à jumentinha que dão a mim. Porque uma jumentinha a falar é milagre, não é? Aleluia. Olha aí. Números 22, versículos 22 a 34. Eu vou ler rapidamente. Bem cedo, levantou-se Balaão, solou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. Pagaram, esses árabes, pagaram eles para ir amaldiçoar Jerusalém. Amém. Amaldiçoar, peço perdão, Israel. A sua partida provocou a ira de Yahweh e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e seus dois servos acompanhavam. A pé, claro. Porque a jumenta era Porsche, né? Naquela altura. Seus dois servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo, que ele não viu. A jumenta viu.
o anjo parado na estrada com sua espada desembainhada na mão, olha, já para matar Balaão. E por isso a jumenta desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar para a estrada. Olha aí. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e um muro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo e encostou-se no muro, apertando no muro o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Quer dizer, a jumenta quer safá-lo e ele a castigar a jumenta. Não é? O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta tornou a ver o anjo que o Balaão não viu, não é? Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se no chão, ela deitou-se, simplesmente, no chão, com Balaão sob o seu dorso. Olha aí, Balaão. Balaão ficou irado, começou a espancar violentamente a jumenta, a golpes de cajado. Tadinha. Então Yahweh fez com que a jumenta falasse. E ela disse a Balaão: que te fiz eu para me ter espancado já por 3 vezes? Uma jumenta a falar. Diante disso, olha só, Balaão ainda por cima respondeu à jumenta, não é? É porque ele entendeu, não é? E Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu Balaão: não. Olha aí, conversa entre jumenta e Balaão, não é? E nesse momento, Yahweh abriu os olhos de Balaão, porque ele pensava que era espiritual, mas ele estava bem ceguinho, das coisas do Espírito. E Deus teve que abrir os olhos, olha só. Aleluia. E onde é que nós íamos? E ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionando no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou a sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir tua jornada. Porque Deus não queria que ele fosse amaldiçoar Israel, não é? A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar a sua trajetória por 3 vezes para te safar, não é? De facto foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já te teria morto. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Olha, eu mato a ti, Balaão, mas não a jumenta. Desagravou-se diante do anjo do Senhor: pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedir de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. E ele foi, mas em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoou, não é? E ele disse: olha, não posso ir contra a bênção de Deus sobre eles, porque já foram abençoados, eu não posso amaldiçoar sobre uma bênção, não funciona. O problema com os arrogantes é isso. Balaão foi muito arrogante para a jumenta, não é? É que eles tomam para si própria, assumem a si próprio com demasiada seriedade. Se a coisa não funciona, há que bater na jumenta. Se a coisa não funciona, há que mostrar que eles são os maiores. E não é assim. Há coisas como o relacionamento com o Senhor, ministério, como eu disse, é sério, sim senhor, amém? Mas nós próprios, nós temos que fluir com ser humildes para que Ele possa nos ensinar e guiar em nossos corações para nós podermos chegar ao sucesso que nós almejamos. Mas você precisa ter uma visão, ou não? Você deve querer ou saber aquilo que você quer da sua vida. Tem um alvo. Amém? Muito bem. Então, glória a Deus por isso. As tarefas são importantes, porém Deus pode usar qualquer um de nós para cumprir essas tarefas. Qualquer um. Não importa. Deus usa qualquer um. Um dos meus mestres, um dia estava a orar. O seu irmão tinha morrido. Rodney Howard Brown, meu querido amigo. O seu irmão mais novo faleceu.
E ele e o outro irmão, que também é pregador, estavam a orar para ressuscitá-lo. E orar, como Smith Wigglesworth, aquele inglês, no seu ministério, ele ressuscitou 28 pessoas. Ele pegava nos corpos, vive em nome de Jesus. Largava o corpo caía. Pegava assim, não desistia. O corpo começava a ficar quente e 28 reviveram. Então ele estava orando, seguindo o exemplo mesmo, orando pelo irmão. O corpo dele aqueceu. Estava quente, a temperatura natural, normal. Quente, mas não abria os olhos, não se mexia. Não. E eles perguntam, Senhor, por que isso, Senhor? Ele já está quente, Senhor. Estava frio, agora está quente, mas ele não... Deus disse, ele não quer voltar. Amém? Ele não quer voltar. Então, Deus, se nós não queremos, Deus vai ao outro. A vontade dele, acima de tudo. Não é? A vontade dele, acima de tudo. Deus usa-nos, a nós, Zés ninguém, nas suas tarefas, nas suas chamadas, usa-nos e faz de nós alguém nesse mundo. Amém? Todos os heróis da fé, você vai ver, com exceção de um ou outro, são todos pessoas simples. Zés ninguém da vida que Deus usou e levantou para profetas, grandes homens de Deus, heróis da fé. Amém? Fez deles alguém nessa vida. Aleluia. Assim aconteceu com Elias, eu quero terminar com isso. Aconteceu com o nosso amigo Elias. Elias fez coisas tremendas, enfim, matou não sei quantos profetas, profetizou, fez milagres, etc. 9 milagres e não sei o que mais. Um dia recebeu a carta de Isabel, conhece a história. Eu vou te matar, assim como mataste os meus profetas, eu vou te matar a ti. E ele, perna para te quero. E fugiu para uma caverna. Escondeu-se lá no alto do monte, longe, atravessou o deserto. Escondeu-se lá numa caverna. Ai, Deus, eu sou o único que não dobrei os joelhos a Baal. Eu sou o único que não beijou lá as imagens dos falsos deuses. Eu sou o único. Sou fiel a ti. Olha como Deus respondeu a ele. Cala-te, Elias. Como tu, tenho mais 700. Mais 7.000, peço perdão. Que não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram as imagens. Tu não és o único. Isso os irmãos podem ler isso em 1 Reis 19, 9 a 18. Ele disse mais. E por que tu estás aqui a exaltar? Sabes uma coisa? Sai, vai ungir o rei da Síria fulano tal, vai ungir o rei de Israel fulano tal, vai e faz isso. E depois unge a Eliseu, filho do fulano tal, unge-o no teu lugar, porque para ti acabou. O teu ministério acaba aqui. Porque tu ficaste com o coração altivo, és o único. És o único o quê? Não foi? E engraçado que Elias lembrou a Deus que naqueles dias as pessoas tinham derrubado os altares de sacrifício para Deus, enfim, tinham esquecido de Deus, etc. E Deus lembrou que como ele, havia mais 7.000 que faziam a mesma coisa que ele para Deus. Engraçado isso, não é, irmãos? Olha só. Logo de seguida Deus informou Elias, olha, acabou-se o ministério. Vou pôr outro no teu lugar. Como ele fez com Saul, o rei Saul, depois Davi, assim também com Elias. Vou pôr outro. E o grande profeta Elias teve que ungir o simples agricultor Eliseu para seu lugar. Ele estava a lavrar a terra. Não foi quando ele foi ungido? Eliseu? Pois é. Deus tem sempre tempo e tem sempre usado os humildes de coração. Sempre. Porque os humildes de coração são ensináveis. Não sabem tudo e querem aprender. E querem ser obedientes. Submetem-se a Deus, amém? E as autoridades que Deus coloca em suas vidas. E Deus está a continuar a usá-los hoje e vai continuar a usá-los amanhã. Os humildes. Por isso também Jesus diz na sua pregação do monte, Jesus diz lá em Mateus 5:5, e com isso eu termino. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Amém? Seja humilde, porque Deus tem coisas tremendas para si. Seja humilde, porque Deus vai levar para lugares que você nunca sonhou. Ainda há dias, muitas coisas têm acontecido, mas
Só quero dar um exemplo. Com humildade, numa igreja no Rio de Janeiro, há 20 e poucos anos atrás. Meu Deus. O Espírito estava forte lá, a presença do Espírito Santo estava muito forte. As coisas estavam a acontecer, coisas tremendas estavam a acontecer. Eu vi lá um jovem e Deus deu uma palavra para ele. Jovem, Deus te diz, Deus me mostra que tu vais pregar na Índia. Ele ficou assim a olhar para mim, incrédulo, né? Eu na Índia? Eu não conheço ninguém na Índia. O que eu vou fazer na Índia? Sou brasileiro, estou aqui no Brasil. Nem tenho dinheiro para viajar para fora do Brasil, eu vou pregar na Índia. 20 anos depois, ele telefona ao Davi, que estava aqui em Portugal, para me dizer a mim. Ele disse, Davi disse, não, eu estou aqui com o pastor Norte. Então diz a ele. Ele estava na Índia, estava a pregar na Índia. 20 anos depois. Uau! Amém? Ele disse, diz mesmo, pastor, eu não acreditei na profecia. Quando ele falou aquilo, eu não aceitei. É muito jovem, demasiado jovem. Mas agora estou com temor, estou aqui a tremer. Porque a palavra concretizou-se. Amém? E mais coisas. Irmãos, se nós formos humildes, Deus vai usar-nos com coisas tremendas. Se nós tivermos assim, eu que sei, aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo está... Nós não vamos lá de nenhum. Deus vai pôr outro no nosso lugar. Em nome de Jesus. Então, tem os salmos que nos dão os conselhos, os salmos dos degraus, em como alcançarmos o sucesso na vida. Amém? Sigam esses conselhos, irmãos. Salmos 120 até o Salmo 134. Leiam e peçam ao Espírito Santo para vos mostrar e comecem a aplicar. Lembre-se, é um degrau de cada vez com o Senhor. Não são 3 ou 4 saltar, não. É um degrau de cada vez. Caminhe pacientemente com Ele e vocês vão chegar a lugares que vocês nunca sonharam chegar. Deus vai fazer coisas convosco que vocês nunca sonharam fazer. Deus vai fazer, desde que sejam humildes e sigam subindo as escadas com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Honra e glória ao Teu santo nome, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, pelos Teus conselhos, que são valorosos para nossas vidas, Senhor. Esses princípios maravilhosos que Tu tens na Tua palavra para nós. Que nós sejamos sábios e possamos aplicá-los em nossas vidas, Pai. De forma humilde e com fé em Ti, Senhor. Confiantes em Ti. Seguros de nós próprios em Ti, Senhor. Que não vacilemos. Que não vacilemos de tomar decisões. E que as decisões sejam decisões acertadas em Ti, Pai. Em nome de Jesus. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. E o Pai, e todos aqueles que amam o Pai dizem amém, amém, amém. Glória